Olá, amigo e irmão, muito boa tarde, paz do Senhor Jesus. Você está comigo aqui no programa Liderança em Foco, onde a gente trata de assuntos diversos voltados para a liderança. Então, se você é líder de um grupo pequeno, de uma célula, você é líder de um ministério, enfim, de um departamento, se você lidera alguma coisa, esse programa é o lugar certo para você estar. Toda semana, uma vez por semana, agora às quintas-feiras, às 15 horas, estamos tratando de um tema. Semana passada falamos sobre autorresponsabilidade, a importância de ter, de praticar, de colocar para o seu ministério esse tema tão relevante. E hoje vamos falar de uma coisa que eu também reputo como muito importante. Por isso trouxe para cá, para a nossa discussão, pensamento, olhar o que a palavra de Deus diz, principalmente isso. Você vai sempre ter, e eu mesmo trago para o programa, a visão sempre uma opção de uma psicóloga, uma visão de alguma outra pessoa, de algum outro ramo, mas eu quero voltar a minha parte no tema para a palavra de Deus, voltar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, retirar de textos bíblicos ensinamentos que levem à compreensão e entendimento. E hoje eu quero falar com vocês sobre a arte de observar. Esse é o tema do programa de hoje, esse é o tema que eu quero que você participe aí com as perguntas, com as suas colocações, a importância de uma boa observação quanto líder. Fazemos isso já abertamente, fazemos isso às vezes osmoticamente, fazemos isso, mas não talvez com a compreensão, com o entendimento do que isso significa quanto à nossa liderança. Como podemos aplicar princípios, conceitos, tirar dessa arte de observar ensinamento, sabedoria, enfim, nos antecipar as situações, prever coisas somente observando. É muito importante observar. Eu quero junto com você pensar nisso hoje e já te passar para você anotar aí o nosso texto base, tá? Estamos trabalhando com textos bíblicos como base para cada programa e eu quero te levar para um texto hoje, lá no Antigo Testamento, o livro de sabedoria, o livro de Salomão, Provérbios. Quero que você abra aí, se você está abrindo, anotando, Provérbios capítulo 6, versículo 6. Esse é o texto base que a gente vai usar hoje. Na verdade, vamos usar esse texto e os versículos que sucedem o versículo 6 para os nossos estudos daqui para frente, alguns deles, mas hoje eu quero parar com você no versículo 6. Então é Provérbios 6, 6. Está dizendo assim, é um versículo curto, porém muito profundo. Ele diz o seguinte: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Vou ler novamente. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Eu entendo aqui que Salomão começa já nos dando o pano de fundo que nós precisamos para o nosso estudo de hoje, para o nosso pensamento de hoje. Observar. Ele diz assim, olha, existe um procedimento que pode ser incutido na sua mente, guardado no seu coração, de aprendizagem, de sabedoria, se você fizer uma coisa, observar. É óbvio, aprendemos de muitas maneiras. Os teóricos da pedagogia já ensinaram as maneiras como nós aprendemos, e a observação é um tema tratado dentro de tudo isso. Então hoje eu quero voltar com você à palavra de Deus, pensar junto com você nisso, para que você aplique o princípio, não só o hábito, o gesto, mas o princípio da observação responsável, da observação que vai trazer produtividade, da observação como uma arte nas mãos de um líder. Eu trouxe alguém para falar com a gente hoje, então eu quero te convidar a assistir comigo. Antes disso, pega um caderno para você anotar. Pega uma caneta para você também anotar as coisas que eu vou estar falando aqui. Pega a sua Bíblia para que você possa marcar nela também as coisas que serão faladas durante o programa e para que você seja abençoado por isso. Um outro pedido que eu quero fazer é o seguinte: compartilhe com outras pessoas. Você que está aí no Facebook nos assistindo, tem bastante gente com a gente aqui nos assistindo, compartilha. Compartilhando, alcançamos outras pessoas, pessoas que podem ser abençoadas, alcançadas e também produzirem mais. Por que não? Então compartilhe esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos assistir a nossa primeira participante de hoje, daqui a pouco eu volto com vocês. Hoje vamos falar um pouco sobre a importância da observação. A observação é uma técnica utilizada há muitos anos. Diversos teóricos formularam suas teses com base na observação. O psicólogo, ele é um analista do comportamento. Então ele avalia através da escuta, através de testes e também através da observação, que traz diversos conteúdos não verbais, que são aqueles que não são ditos pela pessoa. E quando ela não tem palavras, ela expressa através de expressões, através de gestos e através de comportamentos. E são esses que o psicólogo avalia. A observação ela também nos traz
diversos sinais de conteúdos internos do indivíduo, como sinais de agressividade, timidez, medos, contrariedades, euforia, ansiedade, até mesmo negações. A observação é muito importante em todo o processo terapêutico, pois ela consegue compreender e traduzir sentimentos, desejos e emoções que não tenham sido ditas pela pessoa, mas que são expressas através de comportamentos. Muito bem, você entendeu aí, eu gostei de uma frase que a Dani fez, de agradecer. Dani, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Uma frase que ela fez, que ela é muito importante no processo de saber o que está acontecendo com as pessoas. Ou seja, se você não se preocupa em observar o seu grupo, em observar as pessoas, se você só vai participando ou estando com elas, nós estamos com pessoas todos os dias. E nem sempre conseguimos ter aquela conversa profunda, conseguimos ter aquele acompanhamento que é necessário que exista, aquele processo que nós chamamos aqui na igreja de discipulado, né, que é você estar junto com a pessoa para saber, mas através da observação responsiva, através da observação sábia, aquela que vai produzir algo, você consegue enxergar o que o corpo da pessoa está exprimindo, o que o semblante da pessoa está exprimindo, aquilo que ela está querendo dizer e não consegue dizer com palavras muitas vezes. E nós temos que ter isso, né? Isso vai levar para a gente uma sabedoria tão grande na hora de antecipar problemas. Quando você convive com uma pessoa e você bate o olho nela, e você é esse tipo de líder que observa, que cuida bem disso, não faz isso de maneira natural, mas faz isso de maneira pensada, de maneira responsável, e você observa a pessoa, você sabe que alguma coisa não está certo, alguma coisa não está bem. Como disse a doutora aqui no programa que ela tem aqui, Mente Livre, da doutora Leonor Stevanato, ela falou, às vezes falta coisas nas pessoas e nós percebemos com a observação. O bom líder é um bom observador. Não é só o contemplador que vê uma situação acontecendo ou alguém vivendo algo e deixa para lá. Não, ele é um bom observador. Ele está sempre procurando perceber as pessoas, entender as pessoas, compreender o que está passando por detrás, muitas vezes, da fala, por detrás do gesto, por detrás do pensamento. Não precisa ser um médium para fazer isso, não. Se você, como líder, assumir a responsabilidade de observar o seu grupo, as pessoas que estão com você, a sua família, né? Isso acontece em todos os seios, no seio familiar também. Às vezes a gente não consegue perceber algo que está passando por detrás da nossa esposa, por detrás do nosso filho, por detrás do nosso marido, porque não estamos observando com responsabilidade e temos que ser esse tipo de pessoa. Eu percebo que quando você vai, a importância disso também se trata por conta de quando você vai ao médico e você passa por um tratamento terapêutico ou clínico, algumas vezes ele deixa você em observação. Ele quer saber como você vai reagir, como o seu corpo vai reagir. O psicólogo, como a Dani falou agora há pouco, além das outras atribuições muitas que ele tem, ele também está ali sempre te observando. Quando procuramos um terapeuta, ele nos observa. Ou seja, quando as pessoas estão conosco, e às vezes elas não têm um psicólogo, não têm um terapeuta, às vezes elas também não vão ao médico, mas elas têm a mim, elas têm a você. Então nós temos que ter esse olhar para as pessoas, melhor do que olhar, observar as pessoas. Eu não posso trocar as palavras, é uma observação responsável, é ter essa arte dentro de nós, de olhar para pessoas e conseguir perceber o que elas estão enfrentando, o que elas estão passando, o que elas estão sofrendo. Tem um texto bíblico, é Jó 2:3, que eu acho que ele ressalta, acredito que ele ressalta muito bem essa realidade. Não está na tela aí, mas você anota nos seus escritos aí. É Deus falando com Jó e ele fala o seguinte, Deus observa, eu coloquei aqui, ele diz o seguinte, e disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Deus tem a preocupação de observar Jó, o comportamento dele, a forma como ele pensa, a forma como ele age, a forma como ele se comporta. E Deus consegue observar isso em 3 parâmetros, que é o que eu quero que você já prepare o seu coração para o próximo bloco. Observar os 3 parâmetros que nós, como líderes, precisamos observar dentro desse processo de observação. Porque nós não lidamos com coisas, obviamente lidamos com pessoas. Um líder, ele não lida com coisas, mesmo que ele faça coisas. O líder não lida com resultados, mesmo que ele tenha que entregar resultados. O líder não tem que entregar projetos, o líder tem que lidar com as pessoas. E são as pessoas cuidadas por a liderança que vão entregar resultados, projetos e concluir coisas. Então nós, quanto líderes, temos que nos preocupar com quem? Com as pessoas.
Não é só com o relatório final, não é só com o fim do processo, não é só com entregar o resultado, bater a meta ou não. Não, você, quanto líder, está preocupado com as pessoas que estão com você. E se você for um bom observador, fizer isso de maneira responsável, tenha certeza que essas pessoas irão produzir coisas boas para a sua instituição, para a sua célula, para o seu trabalho. Pessoas que são observadas, tratadas e cuidadas sempre serão pessoas mais produtivas, serão pessoas que vão buscando alcançar os seus objetivos, serão pessoas que vão sabendo se colocar nas posições que tem que se colocar, e é isso que nós precisamos trabalhar em nós para trabalhar também em outras pessoas. Se você tem a sua colocação, a sua pergunta, manda para a gente. Eu estou aqui online com vocês, já mandar um abraço para todo mundo que está conectado com a gente. Meu pastor Joel está conectado, Vivian Cohen, a Larissa, Emanuele também está conectada. Um grande abraço para você, para os seus pais também, estou com saudade de vocês. Meus amigos, minha esposa também está assistindo. Depois ela fica me cobrando se eu estou aplicando tudo que eu ensino aqui para vocês lá em casa. Enfim, mais uma quantidade bacana de gente assistindo aí. Se você tem uma pergunta ou um comentário, manda para a gente ir fortalecendo o nosso trabalho aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco, pensando como aplicar isso, como a palavra de Deus aplicou isso e como o próprio Deus também aplicou isso na vida dos seus, a arte de observar. Daqui a pouco a gente volta. É isso aí, gente, estamos de volta com o programa Liderança em Foco. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, estamos aqui pensando sobre liderança, temas importantes, relevantes, que vão trabalhar junto com a gente e nos ajudar a poder alcançar planos, projetos e objetivos. Estamos falando hoje sobre a arte de observar, a importância da observação dentro do contexto de liderança, quanto é relevante você saber observar pessoas. Você vai se antecipar a problemas, você vai conseguir tratar problemas pontuais, você vai organizar muito melhor e tratando de pessoas, essas pessoas alcançam os objetivos que elas têm para nós. Como eu disse no bloco anterior, agora eu quero parar com você um pouquinho na palavra de Deus e perceber o quanto Deus valoriza esse tema, o quanto a palavra de Deus tem dentro desse texto que eu vou trazer, óbvio, e tantos outros. Deus mostrando a preocupação dele em observar. Observar o quê, pastor? Observar pessoas. O nosso trabalho quanto líder está focado sempre em pessoas. Você vai encontrar nessa caminhada, talvez você que está me assistindo aí, gente que valoriza coisas. E não é que seja errado, mas tem um lugar para esse tipo de pessoa, mas não é na liderança. O líder vai alcançar coisas através do cuidado das pessoas. Isso você tem que guardar no seu coração. Se você trabalha com pessoas e quer essas pessoas produzindo, cuide delas. Elas vão alcançar o que elas precisam alcançar. Se você cuidar das coisas e não delas, vai ter sempre o patinar, vai ter sempre aquela dificuldade desnecessária e que você não precisa dela. Eu quero olhar com você então agora um texto bíblico e trazer para o seu coração as 3 áreas que eu acredito que você precise trabalhar na vida das pessoas, as 3 áreas que você precisa observar na vida das pessoas. Parece óbvio, mas muita gente não aplica, então eu quero junto com você pensar um pouquinho nisso. Quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6, aquela fatídica passagem onde ele vê a glória do Senhor. Quero que você abra lá, Isaías capítulo 6, vamos ler alguns versículos ali. Aproveitar aqui e mandar um abraço aos amigos que estão também no YouTube nos assistindo, Catinha, minha amiga, Marcelo Teles nos acompanhando, Ronaldo, um abraço para você também, um beijo no seu coração também, estamos sempre juntos, missionário Isabel Hilário, a minha amiga Judite Miranda também está assistindo, que Deus abençoe sempre a sua vida, estamos juntos aqui, tem um irmão aqui ou uma irmã que eu não sei muito bem, dando os parabéns pelo cenário. A nossa técnica realmente está sempre de parabéns, os irmãos que trabalham aqui estão sempre empenhados em melhorar, ou seja, estamos cumprindo o nosso trabalho aqui porque estamos sempre em processo de evolução, que Deus abençoe vocês também. E achou aí o texto? Isaías 6, vamos ler os versículos de 5 a 8, e ele está dizendo o seguinte: então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando:
Quem enviarei? Quem irá por nós? E então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Você sabe que essa passagem do profeta Isaías é a passagem que dá ele, no capítulo 5 ele já está profetizando, no capítulo 4 e desde o 1 ao 4 já mostra que ele exercia o ministério profético, o ministério sacerdotal, ele já estava cumprindo isso e agora ele tem um encontro com o Senhor. É estranho pensar nisso, não é? Alguém que já está exercendo algo e posteriormente tem um encontro com o Senhor. É estranho se observarmos da perspectiva nossa que nós temos hoje de fé. Primeiramente colocamos as pessoas no colo de Jesus para depois colocá-las para trabalhar para Jesus. E é exatamente isso que esse texto está nos ensinando. A preocupação que Deus tem com as pessoas que trabalham com Ele. O fato de Deus estar observando Isaías nos mostra a importância de nós estarmos observando as pessoas com quem estamos trabalhando. E percebe que Deus trabalha em 3 áreas, eu quero que você anote aí. Deus trabalha na espiritualidade de Isaías. Deus trabalha nas emoções de Isaías. E Deus trabalha no caráter de Isaías. Se você é um bom líder, você está trabalhando esses 3 pontos com as pessoas às quais você trabalha. Primeiro deles é espiritualidade. Segundo ponto são as emoções. Um terceiro ponto que a gente vai pensar aqui junto é o caráter. É o caráter. Eu não elenquei esses pontos em ordem de importância. Mas são os 3 pontos que nós vamos pensar aqui, olhar para o texto e extrair dele isso. Percebe que Deus está trabalhando a espiritualidade de Isaías. Deus está preocupado com esse profeta. E quando você está preocupado com alguém, você precisa primeiramente trabalhar a espiritualidade. Se você é um amigo que está nos acompanhando aqui, de repente não é líder de nada numa igreja evangélica, ou numa outra religião, ou enfim, no meio que você vive, você precisa trabalhar também esse ponto. Eu participei de palestras no ano passado sobre outros assuntos, com pessoas do mercado financeiro, e eles já estão pensando nisso, trabalhando espiritualidade. Se você for numa palestra motivacional hoje, ele vai falar para você esses pilares: espiritualidade, família e trabalho. Ou seja, não é inegável a importância de você trabalhar nos seus a espiritualidade. Como eu percebo que estou trabalhando a espiritualidade na vida das pessoas que estão trabalhando por mim, e agora você fecha talvez um pouquinho esse circuito dentro das pessoas que estão no seu ministério, na sua célula. Você tem que saber mensurar como vai a vida devocional dessas pessoas. Se elas têm acesso à palavra de Deus, se elas têm acesso a um tempo de oração, se elas têm acesso a bons materiais de leitura, de audição, se elas estão acompanhando, enfim, as coisas que a comunidade promove, comunidade cristã religiosa, a igreja dela promove, se elas estão antenadas com a visão pastoral da igreja que elas pertencem. Isso é muito importante, isso é muito relevante. Saiu um estudo algumas semanas atrás, trazido a nós por igrejas americanas, falando da importância da leitura bíblica. Se você ler a Bíblia mais de 4 vezes por semana, inúmeros comportamentos pecaminosos que destroem, que prejudicam, que frustram, são abandonados, deixados de lado. Isso você mede através da espiritualidade. Deus olhou para um profeta dele e percebeu, observou e olhou: tem um profeta meu que não está com a espiritualidade em dia, porque ele vê o Senhor e ele teme. E pessoas que estão com espiritualidade em dia não temem quando vem o Senhor. Elas têm um relacionamento com Deus de pai para filho. Elas sabem que Deus não está para ir para condenar as pessoas, pelo contrário, está para perdoar, está para salvar. E Deus tem esse olhar sobre Isaías. Então, o primeiro ponto que você tem que adotar aí e aplicar no seu ministério é a espiritualidade das pessoas. Não é ficar falando para elas todo o tempo. É auferir se elas estão sendo transformadas com aquilo que você tem falado. Se você observar as pessoas, você vai perceber, se você tem pregado mensagens sobre arrependimento, mensagens sobre mudança de vida, e agora você tem a capacidade de Deus de observar, você vai perceber se as pessoas estão exprimindo isso ou não. Porque tem muito líder que é bom para falar, e ele fala, mas não observa. E como ele não observa, ele não consegue medir. Ele não consegue medir o quanto da fala dele está sendo aplicada, e está sendo vivida, está sendo contemplada. Então, corremos 2 perigos: ou falamos demais e as pessoas não aplicam,
ou falamos correto, as pessoas aplicam e nós não conseguimos observar isso, tá bom? Então, o primeiro ponto é a espiritualidade. Deus trabalha em Isaías a sua espiritualidade. O segundo ponto, segunda ordem que eu coloquei aí, são as emoções. As emoções, temos que aprender a trabalhar com as emoções das pessoas. E a pergunta que eu coloco para as pessoas é como as pessoas estão. Como as pessoas estão. Isso influencia completamente o resultado. Nós temos, quanto líder, observarmos como as pessoas estão. Eu gosto muito do meio futebolístico e quem me conhece sabe disso. E no futebol existe uma máxima, não, o jogador tem que jogar. Mas quando ele está com um problema familiar, quando ele está com uma outra situação, e na verdade o técnico, os juízes, os torcedores não estão ali para observar como a pessoa está. Agora talvez o técnico deveria estar ali para isso, para observar como o jogador está. Porque quando ele não está bem, ele não consegue produzir. Ele não consegue dar resultado. Você lembra quando o Brasil perdeu para a França de 3-0 a final? Uma seleção brasileira, uma das mais fortes que a gente já teve, totalmente abatida. Você sabe que quando as pessoas que estão junto com você estão com problemas de ordem familiar ou de outra ordem, elas também se abatem. O trabalho delas fica mais difícil de ser executado. Elas não conseguem dar cabo, não fazem as coisas direito. Por quê? Porque não estão sendo observadas. Porque se você percebe, você tem um pouquinho de tino de liderança, que as pessoas que estão atuando com você estão passando por problemas emocionais, e você afastar essa pessoa é a melhor coisa que você faz. Deixar que essa pessoa, é óbvio, todo mundo trabalha com tempo, não é deixar essa pessoa 1 mês afastada, 2 meses afastada, não. Mas talvez naquele dia, um dia para ela chorar, um dia para ela extravasar, um dia para ela resolver, um dia para ela poder se concentrar. Se você faz isso, você trata das emoções dela. E tratando das emoções, você resolveu grande parte do problema. Você percebeu no texto aqui que quando Isaías caiu em si, o seu estado emocional ficou um estado de pânico. E Deus tratou disso na hora. Deus manda que um anjo saia do lugar onde está e trata disso. Acalma ele, ele diz, olha, os seus pecados estão perdoados. Deus está tratando do estado emocional do profeta. Nós precisamos fazer a mesma coisa, tratar do estado emocional daqueles que estão conosco. Temos que ser bons líderes, e isso vem através da observação responsável, produtiva, da arte de observar. O terceiro ponto que o texto aqui nos mostra é que Deus está tratando do caráter do profeta. Eu não acredito, já li muita coisa sobre, não acredito que Isaías era o tipo de pessoa que saía por aí falando palavrão, que era o tipo de pessoa que saía por aí gritando impropérios sobre Deus, sobre as pessoas. Não é esse tipo. Mas ele percebe que existe uma falha nele no falar. Existe um problema com os seus lábios. E Deus vem tratar disso. E Deus vem tratar das coisas que estão internas. A nossa terceira maneira de observar as pessoas no caráter é observar o que a pessoa é. É o que a pessoa é. Como ela foi construída, onde ela chegou, fez dela ser o que ela é. E ainda assim ela pode ser tratada por Deus e por nós quanto líderes. Porque o que as pessoas são, às vezes, é só um reflexo de tudo que ela viveu, de tudo que ela passou, de tudo que ela enfrentou. E agora ela é uma pessoa assim, mais fechada, mais reclusa, uma pessoa de poucos amigos, uma pessoa talvez ríspida, uma pessoa com maledicência, uma pessoa que julga antes de conhecer, que julga antes de olhar. E muitas vezes nós somos isso. E nós precisamos, quanto líderes, ajudar essas pessoas a terem uma observação, terem nós essa observação responsável e ajudar essas pessoas a trabalharem no caráter delas. Um bom líder vai sempre trabalhar o caráter das pessoas. Você percebeu no texto Deus trabalhando o caráter de Isaías? Antes mesmo de Isaías fazer alguma coisa para Deus, na verdade, de continuar fazendo alguma coisa para Deus, Deus está trabalhando o caráter dele. Nós temos um problema em todos os meios, que é a dificuldade onde as pessoas valorizarem caráter ou carisma. Você sabe disso, as pessoas focam muitas vezes no carisma. Nós, como líderes, precisamos focar no caráter. Não é se a pessoa faz bem alguma coisa, é como ela é para fazer essa coisa. Você percebeu aí no meio político, as discussões que existem, as pessoas querendo fazer a coisa certa, mas o problema é que elas não são as pessoas certas. E aí nada dá certo, nada funciona, nada vai para frente, porque é mais importante, pelo menos para nós aqui dentro do seio cristão, saber o que as pessoas são, quem elas são, mais importante do que o que elas fazem.
Na sua equipe talvez tenha gente que consiga entregar coisas, fazer coisas. Quanto líder, eu te digo isso. Se você valorizar o que ela é, mesmo que ela não consiga entregar coisas, você vai conseguir trabalhar com essas pessoas e ela vai chegar. Se você trabalhar somente o que ela faz, você vai ter que passar por cima de um monte de valores, atropelar coisas, esquecer coisas, e isso vai ser um grande mal para a sua vida, um grande mal para a sua liderança. Então aprenda a trabalhar, aprenda a observar a espiritualidade, as emoções e o caráter. Isso faz parte de uma boa liderança. Nós temos que atuar com isso, nós temos que tratar e trabalhar e pensar nisso em todo o tempo. A Bíblia nos mostra isso. Jesus adotou os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos, e nada mais do que ele fez do que trabalhar espiritualidade, emoções e caráter. Nós precisamos também fazer isso. Adotar pessoas, ou elas vêm até nós e nós trabalhamos espiritualidade, emoções e caráter. Se você deixar uma dessas coisas de fora, o processo não vai acontecer. Não vai acontecer. Aqui você pode acrescentar uma série de outras coisas, é óbvio. Mas se você deixar essas coisas de fora, o processo não vai acontecer. Então trabalhe sempre espiritualidade, emoções e caráter, e você vai ver as pessoas crescendo, se desenvolvendo e sendo abençoadas. Amém? Então que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe para isso. Quero falar com você agora que está participando comigo aqui. Se você mandou alguma pergunta, eu vou dar uma lidinha agora. Deixa eu bater o olho aqui. Mandar um abraço para a Tareja que está nos abençoando aqui. Eunice Barros mandou uma pergunta aqui para a gente. Como ajudar um profissional com problemas de caráter? Fala mentira, diz que fez o que não fez ou ainda não assume as responsabilidades dos seus erros? Olha, Eunice, eu entendo o seguinte, entendo que nós precisamos observar melhor essas pessoas. E se nós percebermos que existe nela uma falta de caráter, o primeiro passo qual é? Trabalhar nisso. Tentar fazer com que ela aprenda princípios, pratique, colocar início, meio e fim. Você como uma coach sabe bem disso, colocar para elas início, meio e fim tarefas que vão trabalhar o caráter dela, que vão ajudá-la a alcançar o objetivo que a gente quer propor, que é a manutenção do caráter dela. Ajudar nos outros pilares também, porque eles influenciam. Uma pessoa com uma espiritualidade mais sadia está propensa a ter um caráter melhor. Uma pessoa que está ali lendo a palavra, orando, buscando a Deus, matando a si mesmo através de jejum, de consagração, vai produzindo nela um caráter mais ilibado, um caráter mais trabalhado. Então eu percebo onde se a gente trabalhar as emoções, conseguir entender o que ela viveu, como ela chegou até ali, o que ela experimentou, o que ela passou, para poder compreender o que ela está passando, de repente é só reflexo de um passado complicado, difícil, que foi encravado no caráter, mas eu creio que um bom líder ele é condição de escavar essa pedra bruta aí e conseguir arrancar o melhor dela. Você consegue também, eu creio nisso, você que está me assistindo também, que é um líder, também consegue fazer essa escavação, ir fundo nessa vida e conseguir lapidar essa pedra e fazer com que o caráter dela seja trabalhado e abençoado. Dá uma olhadinha no Facebook aqui, as pessoas que estão com a gente aqui. Se tem alguma pergunta, mandar um abraço para a Jéssica Marcela Américo também, esposa do meu amigo. Que Deus te abençoe a cada dia mais e que nós possamos estar atentos. O segundo bloco fica aqui, daqui a pouco a gente volta para observar um pouquinho mais da palavra de Deus, como trabalhar com o caráter das pessoas, as emoções, como trabalhar com a espiritualidade também e aplicando tudo isso no nosso ministério, na nossa liderança, aonde nós estivermos. Daqui a pouquinho a gente já volta. Estamos de volta com o programa Liderança em Foco e estamos pensando hoje sobre a arte de observar. Se você é líder e está nos acompanhando, eu espero que esteja sendo abençoador para você, que você esteja incorporando, aprendendo conceitos, princípios, o que a palavra de Deus diz. Se você é um liderado, você está recebendo munição para quando for liderar também. E isso vai se aplicar a duas perguntas que nós recebemos agora há pouco dos nossos participantes. A primeira dela é da Patrícia Modolo. Ela diz o seguinte: pode um líder, apesar de todas as características e conhecimento para liderar, não saber liderar? Olha, Patrícia, existia uma linha antiga que falava que líder nascia líder. Eu não creio mais nisso. Toda pessoa pode, na verdade, ser construída para ser um líder. É óbvio que aquelas pessoas que já nascem com uma aptidão, algo que vem no DNA,
algo que vem do histórico de vida, pessoas que hoje em dia, né, são expostas a essa condição muito mais cedo do que antes, né? Hoje em dia, nas escolas, já com 5 anos, 6 anos, 7 anos, já faz seminário, vai à frente. Isso vai trabalhando em você uma capacidade de falar, uma capacidade de orientar, uma capacidade de, enfim, conectar ideias na sua cabeça para poder expor. E eu acho que, na verdade... Volta a pergunta lá para mim, deixa na tela ali, por favor. Eu acredito que sim, é possível a pessoa não saber liderar, mas se ela tiver alguém como nós aqui, eu, você ou outra pessoa acima dela, essa pessoa vai ser conduzida. É ruim quando você é um líder sozinho, um líder solto aí na história. Isso é muito ruim. É sempre importante ter um mentor, alguém que está acima de você, alguém que vai te orientar, alguém que vai te falar. E essa pessoa, percebendo em você essas características, ela vai trabalhar para que você consiga ser líder. Você conhece alguém, e você que está me ouvindo também conhece alguém que no princípio do seu processo de liderança não foi tão bem. Não sabia conduzir, não sabia orientar, não sabia observar, não dava feedback bom, enfim, não sabia como fazer as coisas. Mas agora, com o passar do tempo, com a que chama de tarimba, né, com o trabalho, com as coisas acontecendo, essa pessoa hoje desenvolve muito melhor esse trabalho. Então, eu acho que não saber liderar é uma condição onde as pessoas se expõem. Por não querer o conhecimento, não querer buscar isso, não ter um mentor, não ser humilde o suficiente para ter alguém acima de você, falando, orientando, trazendo tudo isso. Então, eu acredito que se ela possui as características, sejam elas aprendidas ou vindas na sua formação, ela vai conduzir e aprender a liderar sim, com certeza. A segunda pergunta do meu amigo Vanderlei Mack, saudade que eu estou de você, meu querido, saudade que eu estou da sua família também. A pergunta é a seguinte: existem pessoas aptas a liderar e vivem dizendo como Isaías, ai de mim, o que fazer para ajudar essas pessoas que vivem se diminuindo? Olha, Vander e amigos que estão nos acompanhando, essa é uma pergunta um pouquinho mais complexa, porque tem duas situações. Primeiro, as pessoas que são diminuídas. Tem muita gente por aí que é um líder bom pra caramba, mas é diminuído por gente que não tem capacidade, por gente que se satisfaz diminuindo outras pessoas. E às vezes temos em cima de nós esse tipo de pessoa. Pessoa que se alegra quando ela diminui alguém. Ela não se alegra com crescimento, ela não fica feliz quando vê alguém promovendo algo bacana, não. Ela tem dificuldade para poder abençoar alguém, falar bem de alguém. E aí você vai cair nesse mal, onde pessoas estão sendo diminuídas por outros. Isso é um problema. O segundo problema é quando a pessoa se diminui. E o líder que faz isso, dá na verdade carta, ele dá uma abertura para que outras pessoas também façam isso. Você não deve nunca se diminuir, é óbvio, você precisa ser humilde para reconhecer que você tem falhas, que você tem coisas a melhorar, coisas a acertar. Quantos livros nós temos que ler anualmente, mensalmente, diariamente para sermos melhores? Faz parte, é parte do processo, ninguém nasceu pronto. Moisés era um quando estava na sarça e era outro quando subiu o monte para ver a terra prometida, muito melhor, muito mais desenvolvido. E todos os apóstolos eram uns enquanto estavam caminhando com Jesus, mas eram outros lá na frente quando escreveram as suas cartas. Ou seja, está todo mundo nesse processo. Então nunca se diminua, mas esteja sempre crescendo. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e fala, não deixe que ninguém te diminua, com outras palavras, é óbvio, por causa da sua idade, mas seja para eles um exemplo de fé, de várias situações que ele vai ensinando ali no texto. O que eu quero dizer é o seguinte, o apóstolo Paulo está dizendo, não deixe ninguém te diminuir, mas, por outro lado, cresça. Faça com que você seja a cada dia melhor, dê exemplos bons de que você está se desenvolvendo, que você está progredindo. Então, não deixe que ninguém te diminua, e mesmo que você passe por isso, não aceite e nunca se diminua. Você está num processo de crescimento e você também vai chegar lá. Tá bom? Então, que Deus abençoe e continue mandando para a gente a sua participação, a sua pergunta, a sua colocação e, se der tempo, até o final do programa, a gente lê. Eu estou guardando aqui um espacinho, porque eu quero falar com vocês agora sobre duas coisas. Quero falar com vocês sobre a importância de você saber observar, porque nós somos líderes e, como eu disse agora há pouco, nós temos pessoas também acima de nós. E nós precisamos aprender a observar essas pessoas. A arte de observar não é só para você ensinar alguém, mostrar para alguém, não. Você está também aprendendo com alguém. E eu quero passar um vídeo agora de uma amiga que eu convidei para fazer um vídeo para a gente, que fala um pouquinho sobre isso. Vamos assistir esse vídeo, daqui a pouco a gente já volta para pensar junto aqui. Olá. Pensando a observação na perspectiva da liderança,
Eu imagino que ela deve ser uma observação sem juízo de valor, né? Que não imprima na observação, ou a observação não imprima um julgamento na situação que está sendo escolhida para ser observada, por exemplo. Eu penso que quando, por exemplo, eu vou fazer observação das professoras na sala de aula, eu vou sempre com uma pauta pensando no que a observação que eu farei, ela tem de projeção ou de prospecção. O que eu posso projetar naquilo que eu vou olhar, né? E que eu possa dizer depois numa devolutiva aquilo que permanece porque está no caminho de qualidade, ou aquilo que eu posso acrescentar na minha observação daquela situação para fazer com que a situação cresça, né? Melhore e floresça, né? Na qualidade que às vezes ali tem a necessidade de ser melhor observada, né? Então está sempre mais pautada a observação numa descrição mais descritiva mesmo daquilo que pode ser melhor. Eu achei muito interessante uma parte da fala da Adriana, também agradecer a Adriana por sua participação aqui com a gente, quando ela fala de você ir para observar alguém, com outras palavras, óbvio, eu estou dizendo assim, ir com a página em branco. Não vá observar alguém levando no seu coração nenhum tipo de sentimento quanto àquela pessoa. Porque às vezes a gente não se dá bem com algumas pessoas. No ambiente de trabalho, e às vezes você é o líder lá, e essa pessoa talvez já fez coisas que você reprovou, coisas que você não se sentiu bem. E se você for para colocar a observação sobre ela, já com máculas, já com um olhar crítico sobre ela, não vai funcionar. Quando você for observar alguém da sua equipe, vá com o coração limpo, vá com o coração puro, vá desprendido, porque aí sim você consegue observar bem, enxergar bem o que ela precisa melhorar, e nós estamos trabalhando sempre as pessoas melhorarem. Então, quando você tem vai até essa pessoa, observá-la como uma página em branco, você tem condições de orientar a vida dela. E como eu estava falando antes de entrar o vídeo, a observação ela se dá em 2 pontos. E eu vi um comentário aqui agora no Facebook da Vivi, agradecer também a Vivi que comentou com a gente isso, e ela disse uma verdade. A observação ela lida em 2 frentes, do líder e do liderado. O líder observa ainda o seu líder e também guarda sempre as suas atitudes e ações porque tem alguém observando. E o liderado está sempre observando o líder para aprender com o seu exemplo. E é esse ponto que eu estava tratando exatamente aqui. Observamos para aprender, mas somos observados porque tem pessoas aprendendo conosco. A psicóloga que falou com a gente aqui, a Dani, eu já conversei com outros psicólogos sobre isso, pedagogos também. As crianças aprendem muito através da observação. Os meus filhos repetem as coisas que eu falo, com certeza os seus, que você que está assistindo tem filhos também, repete as coisas que você fala, as atitudes, o jeito de andar, as brincadeiras, enfim, tudo. Diria que talvez, sem conhecimento científico, 70% daquilo que eles fazem é reflexo do que os pais fazem. Mas nós como adultos também. Nós como adultos também temos isso guardado em nosso coração. Observamos pessoas e aprendemos, nos comportamos como ela. Eu voltava do trabalho muitas vezes e passava na frente de uma escola de dança de salão. Aquelas danças, gafieira, enfim, zumba, aquelas coisas todas, e só tinha adulto ali. E estavam todos os adultos observando o que o professor de dança estava ensinando para repetir os passos e aí sim aprender. E eu quero aplicar isso na sua vida, líder. Na sua vida, você, meu amado, que está liderando, conduzindo alguém. Isso aplica na família, no trabalho, na igreja, em qualquer canto, em qualquer campo onde você está. Aplicar isso na sua vida. Porque se você é o tipo de pessoa que fica exigindo que as pessoas que estão ladeando você, caminhando com você, estão abaixo de você, se desenvolvam, mas você mesmo não se desenvolve, tem gente que fala assim, não, precisa estudar, precisa se aprimorar, precisa fazer mais. Mas você, quanto líder, não faz isso, a pessoa não enxerga em você essa característica, acha que você não valoriza e não te copia nisso. Na verdade, você cai no lance da hipocrisia que Jesus condenou tantas vezes. Se você orienta o teu grupo, não, precisa ler mais, precisa se aprofundar mais no conhecimento, na sabedoria e tal, e você mesmo não faz isso, não vai ter jeito.
Hoje em dia todo mundo fala da quantidade de tempo em que os filhos ficam nos celulares, a quantidade de tempo que eles passam na frente da telinha, conduzindo lá, jogando e tal. O problema é que os pais também fazem isso. E aí quando o pai vai reprimir, o filho talvez não saiba se defender, não saiba colocar as palavras, mas na verdade ele está exprimindo algo que ele vê. Não só nos pais, é óbvio, mas na sociedade em geral, mas principalmente naqueles que estão perto. E na liderança é a mesma coisa. A mesma coisa. Se você quer que alguém faça alguma coisa bem, faça você também bem. Quer que alguém se desenvolva no estudo? Estude, porque você vai ser o exemplo máximo para essa pessoa. Você vai ganhar autoridade para poder falar. Quer que alguém desenvolva alguma outra área? Pratique isso. Se você é líder dentro dessa realidade, pratique isso. Porque é dessa maneira que você vai conseguir com que pessoas façam as coisas que você fala e também faz. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 30, e ele fala o seguinte: já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Ou seja, o apóstolo Paulo não está exigindo que as pessoas passem por nada que ele não passou. Se elas vissem o apóstolo Paulo fugindo da raia, correndo do problema, se esquivando de situações, não tratando, não resolvendo, ele nunca ia poder exigir de ninguém isso. Mas como ele passou por isso, eles viram o apóstolo Paulo enfrentando aflições, dificuldades, problemas, agora eles podem. O tempo do coronavírus vai ser uma grande base, uma grande plataforma de ensino, porque se você reagir mal, todas as pessoas que estão debaixo de você vão reagir mal. Se você reagir bem, uma grande gama de pessoas vai reagir bem. O apóstolo Paulo chega a dizer, olha, imitem o meu exemplo, porque eu estou imitando muito bem o exemplo de Cristo. Ele estava olhando para o seu líder, aprendendo como se comportar, se comportando, e agora essa cadeia de discipulado maravilhosa está podendo acontecer. Eles viram, o apóstolo Paulo viu, e agora os discípulos de Paulo também estão vendo isso. Nós precisamos pensar muito nisso. Porque às vezes a gente não, inúmeras vezes, melhor dizendo, nós não damos esse exemplo. Somos bons para exigir, somos bons para cobrar, somos bons para falar, mas não damos nunca o exemplo disso. E aí as coisas não funcionam, as coisas não vão para frente, as coisas não evoluem, as coisas não vão. Jesus condenou esse comportamento de líderes que às vezes fazem isso, falam uma coisa, mas não fazem. E está lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 3, eu quero que você anote também esse texto aí, para você ler depois, meditar, guardar nesse material. Já te abri aqui uma verdade, toda semana eu preparo um material e ele fica disponível para quem pedir, tá bom? Se você entrar através do nosso telefone WhatsApp, dizendo lá que você quer receber esse material, a gente manda ele para você. O da semana passada está disponível, o de hoje também vai estar disponível assim que encerrar a aula, e você pode receber esse material aí no conforto do seu lar. E o texto é Mateus 23, versículo 3. Ele diz o seguinte: obedeçam e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Olha que líder fraco, olha que líder ruim. Olha que líder que não tem essa capacidade de colocar em prática e de trazer e de fazer com que as pessoas consigam observá-lo e ter uma vida melhor, porque elas falam uma coisa, mas praticam outra. É terrível isso, é terrível, em qualquer ambiente é terrível isso. Não caia na vala comum, meu amado. Seja o tipo de pessoa que faz com que as pessoas que te observam cresçam, prosperam, cresçam, se desenvolvam. Tem uma pergunta que eu quero ler com vocês aqui, é uma pergunta que está aqui. Caroline Janone, ela diz o seguinte: o que faço quando não vejo mais no meu líder alguém que me leve ao crescimento? Caroline, eu sei que no ambiente, de repente, de trabalho, né, o ambiente organizacional que você está, a gente não tem opção. Às vezes ficamos com o líder sobre nós, onde nós não enxergamos nele mais nenhuma oportunidade de crescimento. Eu creio que aí aplica-se outros princípios onde você pode buscar crescimento, desenvolvimento, mesmo sem ele. Existem exemplos sem fim onde você pode se espelhar. Outras pessoas em que você pode tomar como base e como exemplo para você, nesse sentido. Às vezes a pessoa que está acima de nós é alguém que já estagnou, ou é alguém num processo de ir para o INSS, quer se aposentar, então ela não tá mais preocupada com nada.
mas você pode buscar outras referências, você pode buscar outros padrões, outras pessoas em que se espelhar. Ou seja, o que você não pode deixar é deixar de crescer porque a pessoa que está acima de você deixou de crescer. Não, mesmo que a pessoa não te incentive, mesmo que a pessoa não dê exemplo, mesmo que a pessoa não viva esse processo que a gente está dizendo aqui, de você observar alguém e colocar o que ela faz em prática, você ainda assim pode continuar crescendo e se desenvolvendo, criando para você novas metas, outros padrões, outras pessoas em que você se espelha e que você faz a coisa acontecer. Isso é possível e nós precisamos fazer isso. Tá certo, meus irmãos? Que Deus então esteja abençoando sempre a sua vida. Meu desejo é que você consiga exercer a sua liderança de maneira sábia, de maneira que ela seja produtiva, que você conquiste a cada dia mais, abençoe a cada dia mais as pessoas que estão debaixo de você. Comece a aplicar na sua vida autorresponsabilidade, acrescente a isso agora a arte de observar pessoas, sabendo que dentro desse processo todo você está sendo o maior beneficiado. Você é a pessoa que está mais sendo beneficiada com isso, porque quando você ensina, quando você instrui, quando você divide, quando você faz com que pessoas cresçam, você recebe todo esse galardão de volta e é Deus quem dá tudo isso. Tá bom? Que Deus abençoe então a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Vocês que estiveram conosco aqui através do YouTube, através do Facebook, também está no Instagram. Um forte abraço. Semana que vem a gente volta com o programa Liderança em Foco. Até mais.